todos. Depois de belíssimas músicas que escutamos agora, já permite que a gente fique com o coração leve, né? Fique todo mundo se sentindo tão bem, com tantas boas energias, para a gente poder, né, tá escutando a palestra de hoje, que vai ser muito bem-vinda, que a gente vai aprender bastante, né? Eu vou estar lendo um trechinho aqui de Emmanuel, que chama Quem agradece? Quem agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime e o tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder de servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe. Não sabe examinar os defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar. Vamos fechar os nossos olhos, aproveitar esse clima tão gostoso de música que tivemos, essa tranquilidade, o coração mais aberto para receber novas informações. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar nesta casa, pela oportunidade de ouvir, de aprender, e que tenhamos também a capacidade de absorver todas as informações que serão trazidas, tudo que será dito, tudo que será falado, que será para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando, que assim seja. Hoje o tema será trabalhador voluntário, e quem vai estar trazendo para a gente é a Vânia Leal. Então, fique à vontade, você que já é companheira da casa, eu tenho certeza que vai fazer um espetáculo para a gente. Boa noite. É um prazer estar aqui, substituindo André Brasil. É uma tarefa bem... A Mércia me colocou de saia justa, né, Mércia? Mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui na noite de hoje. Nós vamos trazer esse tema do trabalho voluntário. Falar do trabalhador que faz esse serviço voluntário. Quantos de nós fazemos serviço voluntário no nosso dia a dia, em nossas vidas? O que nós entendemos por trabalho voluntário? Trabalho voluntário é uma atividade não remunerada. Então, não tem pagamento. Já fica bem claro, né, gente? A própria palavra já diz. Que beneficia a comunidade. É uma forma de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Então, quando nós nos propomos a fazer um trabalho voluntário, nós sabemos que o mérito vem do alto. Com certeza, Jesus nos acompanhando. É sob a supervisão do Senhor, e principalmente dentro da casa espírita, sob a supervisão dos nossos bons espíritos, aqueles que nos intuem, que nos acompanham. O trabalho voluntário, ele não configura vínculo empregatício ou qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária. Em alguns casos, é assinado um termo de adesão que estipula as condições e características da atividade voluntária. Aqui mesmo, dentro da nossa casa espírita, nós assinamos um termo de adesão. Porque conhecemos casos que pessoas trabalhavam voluntariamente e, com o passar do tempo, queriam receber por aquele serviço prestado. Então, é um modo, uma segurança, tanto para casa, quanto até para nós, que nos propomos a doar. Eu lembro bem quando eu vim fazer a primeira sopa aqui nessa casa, 1990, outro dia mesmo.
outro dia. E quando eu cheguei aqui, me propondo a ser uma voluntária na sopa, a senhora que fazia a sopa falou comigo assim: você fica bem pertinho de mim para aprender. Porque qualquer trabalho voluntário que nós façamos, é preciso que a gente se qualifique. Não é porque é um trabalho voluntário que eu vou fazer de qualquer maneira. E nem assim pode ser. E eu fiquei pertinho dela para aprender a fazer a sopa. No sábado seguinte, ela disse a mesma coisa. Vânia, fique aqui pertinho de mim. Se algum dia eu atrasar, você pode iniciar a sopa. Então, no sábado seguinte, nós duas fizemos a sopa novamente. No terceiro sábado, ela demorou a chegar. Eu falei, bom, ela já me avisou. Se demorar, comece a sopa. E ela nunca mais voltou. Eu agradeço a Deus que ela me qualificou para fazer a sopa. E eu fiz a sopa de 1990 até 1996, quando eu fui fazer um curso, aí capacitei meu marido para continuar na sopa e ele não devolveu a tarefa até hoje. Graças a Deus, deixa ele fazer a sopa, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho do trabalho voluntário na Casa Espírita. Aqui, o trabalho é todo voluntário. Todos que aqui se aportam e que querem trabalhar, nós capacitamos para que essa pessoa trabalhe conosco. Estamos sempre de braços abertos esperando essas pessoas chegarem. Quando fala voluntário, gente, é uma tarefa de amor. Porque para o trabalho voluntário, é preciso se capacitar. Eu não posso colocar ninguém fazendo a sopa sem antes ter aprendido como que faz a sopa para cerca de 100 pessoas, às vezes 150, às vezes 50, porque não tem um número certo. Nós não podemos colocar para evangelizar as crianças uma pessoa também que não sabe o que vai fazer. Então, para qualquer tarefa voluntária, é preciso que a gente se capacite. Eu jamais vou assumir a parte da tesouraria da casa se eu não entendo muito de contabilidade. Aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu cheguei lá na casa, ninguém me deu uma tarefa. Mas não é para dar uma tarefa. Nós vamos chegar na casa e vamos nos capacitar para recebermos uma tarefa. E seja bem-vindo quem quiser uma tarefa. Nós temos muitas tarefas nessa casa. Quem é a Casa Espírita? A Casa Espírita somos todos nós. A Casa Espírita é um posto assistencial aqui na Terra. Ela está aqui para acolher. Mas antes dessa casa linda acontecer aqui, ela foi projetada no plano espiritual, pelos espíritos amigos. Mas muito, muito, muito antes de nós chegarmos aqui. Ela já estava projetada no plano espiritual, pelos espíritos amigos voluntários. E, de repente, os lares que ela se faz jus hoje, lares unidos, as pessoas começaram a se juntar nos lares, cada dia num lar, até que um dia, com muito sacrifício, nós compramos esse lar maior. Há 40 e poucos anos atrás. Então, antes dela acontecer aqui, os nossos amigos espirituais projetaram ela no plano espiritual, para ela acontecer aqui no plano físico. E quando ela aqui aconteceu, à base de rifas, de barraquinhas, de um tanto de coisa, de voluntários. E ela foi crescendo, crescendo.
Né? Começamos a engatinhar até que ela tomasse essa proporção. Já está no acabamento. E quem mantém esta casa? Os voluntários. Os voluntários que aqui trabalham. Mas sem nenhuma obrigação. Como que nós mantemos essa casa? Nós mantemos essa casa com o bazar que a gente realiza, com doações de amigos que querem doar. Assim que essa casa é mantida, para que ela se mantenha de pé, para quando nós, que um dia estivemos aqui na fundação, desencarnarmos, que eu não estou com pressa, né? Ela continue de pé. Porque não vai mais ser preciso de mexer na parte física, e sim na proposta maior que ela tem, que é espiritizar, que é trabalhar o Evangelho do Senhor, que é receber as pessoas que aqui se aportam em busca de consolo, em busca de estudo, em busca de evolução. Para isso que essa casa linda existe. Tem como filtrar o trabalho voluntário por habilidade? Sim. Quando eu chego para realizar qualquer tarefa, lembrando que o trabalho voluntário não é só na casa espírita. O trabalho voluntário, ele pode acontecer em diversos lugares. Ele pode acontecer dentro da nossa casa, para o nosso vizinho, que às vezes está precisando de levar uma criança no médico, eu fico com a outra para ela. É um trabalho voluntário. Quando eu faço uma sopa para uma amiga que está dodói, eu vou lá e falo, deixa eu fazer uma sopa para você. É um trabalho voluntário. Dentro do nosso próprio serviço, que é remunerado, nós podemos também ter uma parte que é um trabalho voluntário. Quando eu escuto um amigo que está com problema e está precisando só o quê? Um pouquinho do meu ouvido para ele desabafar. É um trabalho voluntário. Quando eu faço uma visita no hospital, é um trabalho voluntário. O trabalho voluntário não precisa de recurso financeiro. Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, nós vamos realizá-lo da mesma maneira. Então, para iniciar, eu vou ver qual que é a minha habilidade. O que eu sei fazer? Em que eu posso ajudar? Tem uns que são mais ousados. Eu quero ajudar na sopa, mas semana que vem eu quero estar no bazar. Depois eu quero fazer a sacola, a cesta para os assistidos, para ver como que funciona. Legal a gente fazer esse rodízio, a cada momento estar em um lugar. Digamos, no dia que faltar aquele tarefeiro, eu estou capacitada para poder substituí-lo. Hoje eu estou aqui representando, né, substituindo o André Brasil. Mas é para isso que nós estamos aqui nesta casa. Nós estamos nessa casa para servir. Nós estamos nesta casa para doar. Doar o que há de melhor em nós. E o trabalho voluntário é isso. Não tem como eu servir uma sopa para aqueles que vêm aqui bater na concha no prato deles. Porque às vezes ele não veio só buscar a sopa. Às vezes ele veio só socializar com aquela turma, porque ele é tão sozinho em casa, e ele precisava desse aconchego que ele encontra aqui no sábado de manhã, quando está tomando a sopa. Às vezes a pessoa que vem buscar a sacola, além daquela cesta física, ela leva também uma cesta espiritual. De amor, de uma boa escuta. E é isso que nós nos propomos a fazer quando nós recebemos as pessoas aqui. Aquele voluntário que recebe as pessoas lá no portão, né, Wilson? Quantas pessoas estão chegando, às vezes, aqui a primeira vez?
Seja bem-vindo. Aí eu tenho que explicar um pouquinho como que funciona a casa. O que essa pessoa veio buscar aqui? Se eu não a recebo dessa maneira, eu não estou realizando bem meu trabalho voluntário. É com um sorriso no rosto. É com um aperto de mão. Este é um verdadeiro trabalho. Não existe um trabalho maior ou melhor. Por menor que ele seja, a pessoa está sempre doando o melhor de si. Tem uns que falam assim, não me coloca na frente para falar para ninguém. Não é, Carlos? Mas, em compensação, no dia de pegar os sacos pesados do bazar, com quem que a gente conta? Com aqueles braços fortes. Então, cada um faz e dá o que tem de melhor. Assim tem que ser a nossa casa espírita. No Livro dos Espíritos, fala assim, na questão 646. Há diferentes graus no mérito do bem? Eis a resposta. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço. E quando nada custe. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Quem nunca leu a parábola do óbolo da viúva? Que ela doou apenas o que tinha, aquele pequeno óbolo, aquela pequena moeda. Mas ela doou tudo o que ela tinha. Qual que foi o valor daquele óbolo para Jesus? Porque às vezes nós doamos o que nos sobra. O que nos sobra de alimento, o que nos sobra de roupas, o que nos sobra de dinheiro. Nós não doamos aquilo que talvez um dia vai fazer falta. Mas ainda assim, tem os méritos. E quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente pensa em quem? Nós pensamos no querido Chico. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Nosso querido Chico, no livro de Irmão X, conta-se a história que ele tinha uma cachorrinha. E essa cachorra do Chico era muito doente. Todas as noites, quando ele chegava das palestras, do trabalho que ele fazia, ele ficava madrugada cuidando dessa cachorrinha, limpando tudo que ela fazia. Mas ele fazia isso com muito amor. Um dia, um Chico chegou em casa e ele encontrou sua cachorrinha morrendo. Só olhou assim nos olhos dele e ela desencarnou. Ele ficou muito triste, mas ele sabia que aquele é o caminho da evolução. Com o passar dos dias, a vizinha do Chico foi na casa dele e falou: Chico, eu tenho que te falar uma coisa. Sabe a sua cachorrinha? Foi eu que dei veneno para ela. Eu fiquei com muita pena de você toda noite chegar cansado, ter que fazer toda essa limpeza desse cachorro, dormir tarde cuidando dela. Ela já estava mesmo mais para lá do que para cá e eu ajudei a acelerar. O Chico, com aquela bondade que ele tinha, não falou nada. Simplesmente cresceu uma mágoa nele e deu uma mancha nele, no seu interior.
E passados alguns dias, Emmanuel disse para ele, Emmanuel é o mentor do Chico. Ô Chico, para essa mancha sumir de você, você vai ter que fazer sua vizinha ficar feliz. Mas Emmanuel, ela mata minha cachorra, eu ainda vou ter que fazê-la ficar feliz? E Emmanuel diz para ele, é recado do Senhor. E Chico soube que o maior desejo dessa vizinha era ter uma máquina de costura. Com o pouco salário que ele recebia, ele comprou essa máquina de costura em várias prestações e mandou entregar na casa dela. Essa vizinha foi na casa do Chico, deu um abraço nele, mas aquele abraço com toda energia, com todo agradecimento. E neste momento, a mancha que estava no Chico desapareceu. Aquele bem que ele fez a ela purificou tudo que ele estava sentindo. E nós? Eu me pergunto muitas vezes que dia, né, vai chegar o dia que nós vamos ter essa capacidade desse perdão, de fazer este bem, de fazer esse trabalho. Porque o trabalho voluntário que nós ainda fazemos, ele ainda é ínfimo. Diante da grandeza que nós já estudamos, principalmente daqueles irmãos, né, abnegados que passaram por aqui na terra, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Porque Jesus, gente, deixa muito claro para nós. Jesus não tinha uma religião. Jesus pregava amor e caridade. Então, não é fora da religião, não. Eu não tenho que estar na religião para eu fazer o bem. O bem independe de religião. Porque é fora da caridade que não há salvação. Então, que estejamos sempre prontos a servir, a doar o melhor de nós para aqueles que nos cercam, para aqueles que necessitam. O que nós construímos dentro do centro espírita? O centro espírita somos todos nós, do diretor àquela pessoa que faz a limpeza da casa e que muitas vezes ela passa despercebida por nós. Vem aqui todas as terças de manhã uma equipe, limpa essa casa toda, deixa ela cheirosa e às vezes nós nem sabemos quem são esses trabalhadores voluntários. Aquele que recepciona, aquele que serve a sopa, aquele que faz a sopa, aquele que monta as cestas para entregar para aqueles que necessitam, aquele que está lá no bazar, recebendo as roupas, entregando roupas, vendendo algumas roupas para manter essa casa. Então, este é o nosso trabalho, espiritizar, qualificar e humanizar. É a trilogia de Joana de Ângeles. Ela fala da importância da casa espírita. Espiritizar, qualificar, humanizar. Quando a gente fala espiritizar, não é só a casa espírita, mas qualquer templo que pregue o amor, que fale do evangelho do Senhor. Imaginemos um balde d'água. Aquela água dentro do balde, ela tem um formato. Se eu coloco a água dentro de um bule, ela tem outro formato. Se eu coloco essa água dentro de uma garrafa, ela tem outro formato.
mas ela não deixou de ser água. E assim também são os templos religiosos. Quando tem o mesmo propósito de amor, quando tem o mesmo propósito de acalentar, de consolar, de servir o Senhor. Esta tem que ser a mola. Ou, digamos, o essencial para que uma casa religiosa se mantenha de pé. Amar ao próximo como a si mesmo, como diz a máxima do Senhor. Praticar o bem sem olhar a quem. Então, todos aqueles que aportam, não só aqui, mas em outro templo religioso, a gente tem que lembrar sempre dessa água. Qual o formato que ela tem? As formas podem ser diferentes, mas a essência tem que ser a mesma. E é por isso que nós aqui prezamos essa essência de fazer o bem sem olhar a quem. Emmanuel nos pergunta no livro Vinha de Luz, na lição 60. O que fazeis de especial? O que nós temos feito de especial? Será que temos feito algo de especial? Será que temos doado um pouquinho do nosso tempo para alguém? Um pouquinho do nosso serviço sem remuneração? O que nós temos feito pelo nosso irmão? Às vezes estamos fazendo e nem sabemos que é um trabalho voluntário. Mas, às vezes, perdemos oportunidades valiosas de executá-lo. Quando a Mércia me convidou para vir falar aqui hoje, eu falei, vou ler um pouquinho sobre o trabalho voluntário. E eu encontrei Alan Lux. Ele é autor de livros, de artigos científicos comprovados. Um dos principais especialistas em estudos acerca do trabalho voluntário. E ele escreveu O Poder Curativo de Fazer o Bem. Estudou mais de 3.000 voluntários. Olha que coisa interessante. É muito bacana você ler um artigo que uma pessoa trabalhou com 3.000 voluntários. Eu fico pensando, quando eu escrevi minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei 100, quase que eu morri, de tão cansada que eu fiquei. Imagina se entrevistar 3.000 voluntários e ainda acompanhá-los, para você poder registrar um bom resultado. E Alan Lux, ele falou que voluntários são mais felizes. Quando vocês veem uma pessoa fazendo um trabalho voluntário, como que está a expressão dela? Está fechada? Está sorrindo? Está feliz? Geralmente, quem está fazendo trabalho voluntário está feliz, está com um sorriso no rosto. Seja dentro de um hospital contando histórias, né, Carminha? Seja contando histórias para pessoas mais idosas. A Carminha é uma contadora de histórias e tem assim um dom maravilhoso. Já fica aqui o convite para você ser uma voluntária nessa casa e contar histórias para as senhoras aqui de manhã. Maravilhoso o trabalho dela. Um trabalho lindo, esse trabalho voluntário. E ele fala assim, olha, além disso, a pesquisa de Associação Americana de Psicologia atestou que o voluntariado reduz em 40% até 47% de mortalidade
em adulto e idosos. Será que é por isso que espírita vive tanto? Nós temos um tanto de espírito, né? Amigos espíritas bem velhos. Deve ser por isso. 47% de pessoas que fazem trabalho voluntário reduzem até 47% o risco de mortalidade. Está vivendo mais as pessoas que fazem trabalho voluntário. Então, quem não está com pressa para desencarnar, comece a fazer um trabalho voluntário. Vai viver mais feliz. Não é? Quem realiza pelo menos 4 horas de trabalho voluntário por mês tem 10 vezes mais chance de ter uma boa saúde. Não é por semana, não, é por mês. Isso daria o quê? 1 hora por semana. Então, quem quer ter uma boa saúde, desenvolva um trabalho voluntário. Faça a pergunta para você: o que eu posso fazer? O que eu sei fazer? O que eu posso doar? Esse meu tempo. Não é só para viver mais, não. É para viver mais feliz. É para estar de bem com o mais alto. Porque vai chegar um momento em que nós vamos desencarnar. E quando nós desencarnarmos, vai chegar a hora da prestação de contas. O que você fez? O que você fez de especial? Porque todos nós, quando encarnamos, nós temos uma proposta aqui na Terra. Que nós não viemos aqui só a passeio. Cada um de nós, como se diz, tem a sua cruz para carregar. Tem uns que dizem, não, minha cruz é tão pesada. Tem gente que fala, minha dor é a maior que existe. Mas, como diz o Chico, está tudo certo. Tudo passa. Tudo passa. E é nisso que a gente tem que crer. O trabalho voluntário contribui com a saúde mental e estimula neurotransmissores que promove o bem-estar no corpo. Quem fala isso é Joana de Ângeles, no seu livro Libertação. No seu livro Libertação. Ela diz assim que o trabalho voluntário, ele mexe com os neurônios. Imagina bem. E os neurônios são responsáveis pelo quê? Pelo bem-estar do nosso corpo. Estudos comprovam isso. E ainda diz mais. Todo trabalho voluntário, ele traz os seus benefícios. Primeiro, nos capacita a desenvolver novas habilidades. Nós nascemos sabendo tudo? Não. De repente, eu vou fazer um trabalho voluntário e vou aprender a lidar com algo que até então eu não sabia. Eu não sabia fazer sopa para uma multidão de pessoas. Eu aprendi aqui no meu trabalho voluntário. E quando você aprende a fazer sopa para uma multidão de pessoas, você também está apto a fazer comida para uma multidão de pessoas. Então, vão surgindo novas habilidades a partir daquele trabalho voluntário. Quando você tem dificuldade
de falar em público, digamos que você inicia recepcionando as pessoas lá na porta. Boa noite, tudo bem? Um abraço, um aperto de mão, dá uma explicação, porque às vezes explicar para um é mais fácil. Quando aglomera muito, a gente assusta. Não é assim? E daí a pouquinho, você está falando para uma multidão. Então, o que aconteceu? As suas habilidades estão crescendo. Você também adquire experiência em áreas que nunca imaginou explorar. A Patrícia fala assim, Vânia, eu te quero comigo na direção da casa. Falei, não quero essa área, não. Mas, se chegar uma hora que a gente tiver que assumir uma área, nós temos que o quê? Nos capacitar para isso. Porque quando você fala assim, vamos dirigir uma casa igual essa, que tem um tanto de encargos, um tanto de documentos, é trabalho de banco, é prestações de conta, tem que se capacitar. Então, é mais uma experiência que a gente vai adquirindo na vida. Eu assumi uma coordenação do grupo dos idosos aqui do bairro. Eu não estava pronta para isso, não. Fui lá fazer uma visita. Na terceira visita, me convidaram para ser a coordenadora do grupo. E já vão fazer 3 anos. Já estou querendo entregar a chave para outro. E aí, é mais uma habilidade, porque lidar com pessoas mais idosas, às vezes é um pouco mais difícil. Está distante daquilo que eu sempre trabalhei, que foi com criança e adolescentes. Aí você aprende que quando você vai viajar com um grupo de mais idoso, é preciso que você ajude a descer de um ônibus. Na primeira excursão, não, eu desci, deixei todo mundo para trás. Eu falei, gente, eu acho que eu fiz errado. Porque aí você vê a dificuldade de todo mundo descer do ônibus. Opa, então não desenvolvi bem o meu trabalho, não. Aí na segunda excursão, eu já fiquei na porta, dando a mão para todo mundo descer do ônibus. Então, às vezes, é preciso que a gente, tome uns tropeços para fazer bem feito também. Mas quem mandou me entregar a chave tão rápido assim? Não é, Maria Lúcia? O trabalho voluntário permite também que a gente amplie as nossas perspectivas em questões espirituais, culturais, sociais. Porque você vai crescendo e vai aprendendo. Aí, quando a Patrícia fala assim, Vânia, já que você está aí no Miolim, no centrinho de Sabará, você me representa aí numa reunião que vai ter no desenvolvimento social? E eles vão falar sobre como angariar recurso para a casa. Opa, uma coisa nova. Então, vou lá ver como que isso funciona. Então, são oportunidades que vão surgindo para que a gente vai entendendo mais. É preciso que você monte o plano de trabalho da casa espírita. Montar um plano de trabalho dessa casa? Vamos ver como que faz isso. Até que a gente vai pesquisando, conversa com um, conversa com outro e vai aprendendo. Aí o trabalho voluntário, que às vezes era pequenininho, ele tomou uma dimensão maior. E, com certeza, a gente traz um bem-estar. É uma coisa boa que você sente, porque você se sente útil. Você se sente bem. Cultivar a empatia, amar o próximo como a ti mesmo. Nem sempre nós nos colocamos no lugar do próximo. O que ele sente? Por que ele está assim? Nessa casa aqui, no sábado de manhã, chegam pessoas de todos os jeitos, com todos os temperamentos. E, às vezes, uma palavra que você fala distorcida é motivo para inflar. E, às vezes, tudo que passou a semana inteira está doido para achar um para descontar. Mas qual que é o nosso papel? Nós que estamos aqui, que estamos estudando, que temos um pouquinho já de entendimento, é filtrar.
é relevar, é desarmar. O nosso papel jamais pode ser de inflar, de colocar lenha, de querer tirar satisfação. Primeiro, que toda história tem dois lados. Não é verdade? Toda história tem dois lados. E nós nunca podemos ponderar para um lado só, sem conhecer o outro. E ainda conhecendo o outro, nós não somos juízes. Por isso que nós temos uma língua e dois ouvidos. Escutar mais e falar menos. Nós tínhamos um amigo que é desencarnado, querido senhor Laumir, que receba as nossas bênçãos de luz. E ele dizia assim que toda conversa, quando passa de 15 minutos, ela toma outro rumo. Porque nos primeiros 15 minutos que você encontra com uma pessoa, você a saúda, você pergunta da família, dos filhos, lembra às vezes do tempo da escola. Aí o assunto termina, tem a necessidade de esticar aquele assunto. Você lembra daquela nossa colega de sala? E ali vai. Aí, o que era para ser algo prazeroso, toma outro rumo, porque a nossa língua é o chicote do corpo. Ao invés daquele momento ser prazeroso, a gente consegue quebrar. E aí, como que deveria ser a nossa postura? Ah, foi um prazer te ver. Eu estou com um pouco de pressa, um outro momento nós conversamos mais. Feliz é quem consegue fazer isso. Porque, gente, infelizmente, nós temos essa cultura de falar. Às vezes falar até pelos cotovelos. Quando deveríamos mais ouvir. E abrir a nossa boca no momento certo, com palavras certas. Com palavras de esperança, de estímulo. É a mesma coisa de eu visitar um doente e falar, você não está bem não, hein? Não tem gente que vai no hospital e fala, você está mal, hein? Mata a esperança. Porque tudo que a pessoa que está ali enferma, tudo que ela quer ouvir é, Deus está com você. Você é forte. Você é guerreiro. Tenha fé. Hoje a medicina está muito avançada. Tem tudo para dar certo. E vamos começar, sabe com o quê? Com pensamento positivo. Essa deve ser nossa visita. Estas devem ser as palavras que devem sair da nossa boca. Porque nós não temos o direito de matar a esperança. Mas às vezes nós fazemos o caminho contrário. E magoamos. E quando as pessoas ficam magoadas conosco, cresce uma mancha. E isso traz doença. Então vamos fazer as pessoas mais felizes, amando mais. Lembrando sempre da máxima do Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo somente o que gostaríamos que fizesse conosco. Se fizer comigo isso, eu vou ficar satisfeita? Não, não vou. Então, também não vou fazer. Não espere recompensa de qualquer natureza. Por quê? Porque és tu aquele que pretende ajudar e não receber socorro. Então, quem é voluntário, não tem que ficar esperando recompensa, não. Mesmo porque o Chico, nós vimos nos vídeos aqui anteriores, o Chico falando que o bem vai chegar. Mas eu não tenho que fazer pensando assim, eu vou receber. Eu vou receber algo bom porque eu estou fazendo bem. Eu tenho certeza que quando eu faço bem,
eu vou receber alguma coisa boa. Não é assim? Não, gente, não precisa. Não precisa, sabe por quê? Quando você faz de coração, você fica tão desprendido que o bem chega em seguida. Quando você assusta, o bem chegou. E ainda, se ele não chegar, é porque não está na hora. Porque tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós queremos tudo no nosso tempo. Mas será possível que eu vou passar por isso de novo? Né? Os filhos difíceis. Os irmãos, às vezes nós temos tantos irmãos, mas aquele ali minha mãe criou do mesmo jeito. Como que o caminho dele é contrário dos outros, de todos os outros? O vizinho difícil. Quem que não tem um vizinho difícil? Mas como que eu vou resgatar os meus débitos com pessoas que estão lá em São Paulo, lá em Roma? Não tem jeito. Eu tenho que resgatar meus débitos com quem está perto de mim. É um filho que é difícil, uma esposa que é difícil, um marido que é difícil, um vizinho que não me respeita. Mas devagarinho, eu vou fazer oração, e me tira do sério, ainda vou fazer oração? Crê. Crê com paciência, porque tudo passa. Ser voluntário representa possuir um tesouro de amor para repartir e não ser o carente que espera receber proteção e ajuda que aparentemente viera para distribuir. Então, está dentro disso tudo. Ser voluntário é possuir um tesouro. É abrir mão desse tesouro, que é servir. É servir sem olhar para trás. É dar com essa mão sem que essa saiba. Não espere recompensa. Eu não posso vir fazer um trabalho voluntário na certeza que eu vou ter uma recompensa. Porque às vezes a recompensa nem vai ser aqui na terra. Mas o interessante do trabalho voluntário é que quanto mais você faz, aí você tem que abrir o olho, que de repente se abraça um tanto de trabalho voluntário e não faz nenhum bem feito. Então, faça aquilo que você tem condições de fazer, tem condições de doar. Mas faça bem feito. Consciente, portanto, do quanto podes fazer, torna-te um trabalhador voluntário que irriga as vidas com alegria e aplana o caminho por onde outros passarão, sem a preocupação que eles saibam que foi o preparador da vereda por onde agora seguem sem dificuldade. Ainda Joana de Ângeles, do livro Libertação. Aí nós pensamos em quem? Nós pensamos em todos aqueles trabalhadores voluntários que passaram por essa casa. Todos aqueles que prepararam este terreno. Que prepararam esta casa para nos receber. E não tem o nome deles pregado em lugar nenhum. Porque foi um trabalho de desprendimento. Foi uma tarefa de amor, de sacrifício. Para que essa casa ficasse de pé. Muitos deles já desencarnaram. Estão no plano espiritual com aqueles que planejaram essa casa,
hoje fazendo um outro tipo de atendimento. Hoje, eles se encontram no plano espiritual, nos amparando, nos intuindo, para que nós, que aqui ficamos, que ainda estamos, possamos desenvolver os nossos trabalhos da melhor maneira possível. E com certeza, todas as vezes que nós lembramos de cada um deles, nós emitimos vibrações de luz. Porque sabemos o real valor de cada um. É igualzinho quando nós lembramos dos nossos pais que partiram. Né? Quantas coisas que eles nos ensinaram. Quantos valores. Hoje eu estava conversando com a minha amiga Maria Lúcia, e ela estava lembrando do pai dela, né, das vezes que tirou a vara de marmelo e que deu umas boas varadas. Acho que muitos de nós aqui também ganhamos umas boas varadas nas pernas, mas que com certeza contribuiu para que nos tornássemos pessoas melhores. E assim, são também aquelas pessoas que passaram aqui e que fizeram esse alicerce aqui na Casa Espírita, que deixaram esse legado aqui para nós recebermos as pessoas que aqui chegam em busca de consolo, em busca de paz, em busca de estudo. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a Casa Espírita tem... não, eu vou lá porque eu vou ouvir os espíritos falando. Ou então chega aqui que é uma consulta. Eu estou querendo falar com minha mãe, que já partiu. Ou estou querendo um recado do além para mim, se eu devo fazer isso ou não. Principalmente quando as pessoas perdem os entes queridos. O primeiro momento, ela acredita que vai chegar aqui nessa casa e que vai ter um recado para ela, daquele que já partiu. Porque a gente fala assim que nós sabemos e temos visto com o passar do tempo como que o espiritismo vem crescendo. Não é dizer que é a religião do futuro, mas provavelmente é o futuro de muitas religiões. Porque as pessoas têm buscado respostas para muitas interrogações na vida. Porque Deus é justo. E como que eu vou acreditar que Deus é justo quando permite que um está na cadeira de roda, enquanto o outro está gozando de uma vida plena? Quando um está morrendo de fome, está comendo terra, e o outro está com a mesa farta? Então, tudo tem que ter um porquê. Não é só essa vida. Provavelmente, sabe-se lá quantas encarnações que nós já vivemos e que talvez ainda vamos viver. Por quantos caminhos que nós ainda vamos passar. Mas uma coisa é certa. Um dia, nós fizemos no plano espiritual uma promessa. Uma promessa para essa vida que nós estamos levando aqui hoje. E aí a gente volta à pergunta de Emmanuel. O que eu tenho feito de especial? Será que eu tenho cumprido tudo aquilo que um dia eu programei no plano espiritual? Ou eu estou deixando para amanhã? Amanhã eu faço. Outro dia eu faço. Então, lembremos de Jesus,
quando ele saiu em busca dos seus voluntários, os seus apóstolos, e foi chamando um a um para fazer parte da divulgação do seu evangelho. E todos que ele convidou, todos o seguiram e realizaram o seu trabalho. Até o próprio Judas, que até hoje, infelizmente, muitos de nós ainda o queimam como o traidor, quando na verdade ele não traiu Jesus, não era essa a intenção dele. Era simplesmente de divulgar o nome do Senhor. E quantas vezes nós queimamos o Judas? Mas é claro que isso, nem Jesus, nem ele, onde quer que esteja, estão importando com isso. Mas que possamos, mesmo não lembrando de tudo que um dia nós planejamos no plano espiritual, que possamos deitar e pedir a Deus que nos intua, que fortaleça os nossos propósitos com essa vida terrena. Que possamos servir, que possamos dar mais do que receber. Porque é muito melhor, gente, você ajudar do que ser ajudado. Então, quando a gente estende a mão para alguém, a gente pode ter consciência que quando eu estendo as mãos para ajudar alguém, estou sendo muito amparada em tudo aquilo que eu mais necessito. Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que estejamos prontos para o trabalho quando ele bater a sua porta. Não perca a oportunidade. Eu li essa semana uma senhora que convidou Jesus para tomar café com ela. Jesus, tome o café comigo. E ela saiu para fazer uma compra. Chegando na porta do supermercado, ela viu um mendigo. E o mendigo olhou para ela e sorriu. Um sorriso maravilhoso. E disse assim para ela: eu vou tomar café com você. Ela olhou para ele e falou assim: pode me aguardar, que eu vou entrar aqui no supermercado e vou pegar o café para nós. Essa senhora entrou no supermercado, lembrando daquele sorriso maravilhoso que aquele mendigo lhe deu. Pegou um lanche, saiu do supermercado, olhou para um lado, olhou para o outro e não encontrou o mendigo. E aí ela pensou: era Jesus que veio tomar café comigo. Tão feliz é quem está sempre atento às intuições e às sugestões, porque o trabalho bate em nossas portas diariamente. Basta que estejamos atentos para poder executá-lo. Então, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a todos vocês e, se tiverem alguma pergunta, se estiver ao meu alcance, responderei. Então, que o Senhor nos abençoe. Muita paz para todos. Eu estava aqui pensando, a gente
muitos de nós ainda trabalham, né? Chega em casa tarde, já chega de noite, está cansado. Chega no final de semana, a gente também quer descansar da semana, a gente quer passear, quer fazer alguma outra coisa. E eu vou lá na casa só para reunião pública. Mas para essa reunião estar acontecendo, teve vários trabalhadores voluntários. Aquele que veio para limpar, para deixar tudo bonitinho aqui para a gente. Aquela pessoa que nos recebeu no portão. Quem está falando aqui. Quem está palestrando. As pessoas que vão estar, os trabalhadores que vão estar na cabine de passe. A pessoa que vai estar no atendimento fraterno. As pessoas que vão estar na biblioteca. A pessoa que vai estar cuidando da informática ali, ó, da tecnologia, que é também o músico, né? Então tem um tanto de gente em volta disso, um tanto de trabalhador, e olha que eu estou falando somente da terça-feira de noite. E a casa hoje possui, né, um tanto de tarefa aguardando os trabalhadores voluntários. Então você que ainda, né, não despertou, né, e que possa surgir essa vontade de ser esse trabalhador voluntário. Aliás, ela usou uma palavra até muito bonita, que é o trabalho de amor, né? Procure um de nós, que já são os trabalhadores da casa, que vai estar recebendo as informações que são importantes, né? Vaneléo, muitíssimo obrigado, viu? Que haja uma outra oportunidade de você vir falar novamente, né? Foi brilhante tudo que você trouxe para nós. Eu convido a todos que fechem os nossos olhos, que eleve o nosso pensamento ao Pai Celestial, à espiritualidade amiga e trabalhadora que está sempre conosco, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela nossa presença, pela nossa vinda, e que possa despertar no coração de cada um de nós, Senhor, a vontade de ser esse trabalhador de amor, e que nós possamos retornar aos nossos lares com os corações mais cheios de energias boas, positivas, e que leve para as nossas casas, para os nossos lares, boas vibrações. Que assim seja. Bom,